Este é o JC para ouvir análise. Eu sou Igor Maciel. Vamos falar sobre 2026. Eu estou falando sobre 2026 sempre aqui, sempre fazendo uma análise sobre o ano de 2026, que vai ser um ano eleitoral e que precisamos falar sobre esse ano. O que é que vai ser o ano de 2026? O que é que dá para você prever já de agora? Tem muita gente falando, por exemplo, que vai ser um ano em que vai se falar muito sobre segurança pública. Segurança pública vai ser o tema da eleição de 2026. Vocês acreditam nisso? Eu acredito que sim, mas talvez não seja o tema. Ele vai ser um dos temas. Acredito que 2026 vai ser um ano que pode ser atropelado por outro assunto, um assunto bem mais pesado, bem mais inflamável e corrosivo, que é o caso ainda do escândalo do INSS. O que é que acontece com o escândalo do INSS? Só para a gente relembrar o que foi que aconteceu. Empresas, sindicatos, associações estavam conseguiram através do Ministério da Previdência Social, ao longo de muitos anos, e vem de muito tempo isso, não é de agora, mas vem de bastante tempo já, mas conseguiram autorização para fazer descontos na Previdência dos aposentados, nos benefícios, né, dos aposentados, nos benefícios dos pensionistas, e esse desconto era fraudulento, irregular. Eles arranjavam um jeito, inclusive, de fraudar a assinatura dos beneficiários para fingir que eles autorizaram esses descontos. Eram descontos pequenos e que muitas vezes não chamavam atenção, mas quando somados representam bilhões de reais. E aí, o que é que aconteceu? Estourou o escândalo, gente foi presa, tem gente presa ainda, tem gente ainda sendo presa, e tem uma CPMI instalada. CPMI é o quê? Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. É mista porque envolve tanto senadores quanto deputados. Essa CPMI, ela está em curso. O prazo dela é até março de 2026, mas pode ser prorrogado. E provavelmente será prorrogado. Por que será prorrogado? Porque para prorrogar você precisa justificar, você precisa dizer, olha, tem muita coisa ainda para ser investigada. E tem muita coisa que a CPMI não conseguiu fazer neste ano de 2025, não conseguiu investigar, porque está em curso um inquérito da Polícia Federal através do Supremo Tribunal Federal. Então está no Supremo Tribunal Federal. O relator no STF é o ministro André Mendonça, e muita coisa dessa investigação ainda está em sigilo. Várias operações foram feitas, gente foi presa. Esta semana, inclusive, teve mais uma operação envolvendo o senador da República, envolvendo o número 2 atual do Ministério da Previdência, que foi demitido já imediatamente, mas foi preso. Então, o número 2 do Ministério da Previdência foi preso esta semana. Era o número 2 do Volney Queiroz, o ministro da Previdência, e o ministro imediatamente demitiu ele, quando se ficou sabendo do que estava acontecendo, que ele tinha sido preso. Então ele foi preso nessa operação. E aí a coisa não esfriou como se imaginava que tinha esfriado. Ninguém falava mais no assunto, ninguém estava falando tanto no assunto, tinha PL da dosimetria, um monte de coisa aí, um monte de outros assuntos também na pauta, então não tinha. Só que, quando você junta Banco Master, a crise do Banco Master, o escândalo do Banco Master, que teve o presidente do banco preso, o dono do banco preso, e tem envolvimento de toda a República, parece que todo mundo tem alguma coisa nessa investigação que também está sob sigilo lá no STF. Quando você tem a CPMI do INSS, que ainda não teve todos os documentos porque eles estão sob sigilo, você fica aí pensando, pode ter coisa atropelando a pauta em 2026. Em 2026, talvez estejam os candidatos tentando falar sobre saúde, educação e segurança, quando, na verdade, a pauta, eles vão ser atropelados pela pauta, eles podem ser atropelados pela pauta no caso do INSS, do escândalo do INSS e também do Banco Master. Mas, principalmente, ainda voltando para o caso do INSS, é o seguinte: imagine que o André Mendonça já avisou que vai retirar, porque já está finalizando a investigação, ele vai retirar o sigilo dos documentos. Quando ele retirar o sigilo da investigação,
os documentos vão vir à tona. Então toda a investigação vai vir à tona. E aí o inquérito que está correndo no Congresso Nacional pode ganhar força. A CPMI pode ganhar força para convocar pessoas ligadas tanto ao governo Jair Bolsonaro quanto ao governo Lula. Por que é que eu estou citando os dois? O governo Jair Bolsonaro, essas fraudes no INSS, elas já aconteciam desde 2016, então desde o governo Temer. Mas era bem pouquinha, né? Eram bem pouquinha e a maioria não era fraude, elas estavam ali acobertadas, tinha realmente as assinaturas não eram falsificadas e tudo. Isso começou a ser feito no governo Bolsonaro e quadruplicou no governo Lula. Então o problema começou lá com Michel Temer, mas era muito pequenininho, cresceu no governo Bolsonaro e quadruplicou no governo Lula. Então, meus amigos, podem ter certeza que se envolve os dois governos, Lula e Bolsonaro, e isso envolve também os dois polos, os dois principais polos da eleição de 2026. Provavelmente essa CPMI vai querer convocar gente de um governo, vai querer convocar gente do outro e vai tentar expor e usar o ano eleitoral para expor essas pessoas na CPMI. Tem também o caso do Banco Master. Tem também outras irregularidades que vão aparecendo e vão aparecer principalmente em relação às emendas dos deputados e dos senadores, que envolve partidos políticos e acordos não republicanos desses partidos políticos através das emendas, essas emendas que são distribuídas pelos parlamentares em seus redutos eleitorais. Pode ser que em 2026, da mesma forma que aconteceu ali em 2022, em 2018, principalmente em 2018, quando tinha a Lava Jato, por causa da Operação Lava Jato, pode ser que estejam os candidatos querendo falar de saúde, educação e segurança, estejam os eleitores querendo ouvir propostas sobre saúde, educação e segurança, mas o debate pode acabar sendo atropelado pelas investigações que estão em curso já desde 2024 e 2025. Quem viver 2026 verá. Vamos ver o que é que vai acontecer. Mas existe esse risco, sim, o que é muito ruim para o Brasil, infelizmente, porque a gente não consegue sair desse ciclo de corrupção, indignação, que não nos tem levado a lugar nenhum até agora, infelizmente. Este é o JC para ouvir análise, eu agradeço a você pela audiência, um grande abraço, tchau, tchau.